agora chamar o nosso terceiro convidado desta quarta-feira, o Pedro Gaudi, analista da Mirai. Deixa eu ver se ele já está conosco. Vamos esperar um pouquinho, então. Vamos esperar um pouco antes de chamar ele e vamos continuar. Não, já está conosco. Está conosco o Pedro. Muito boa tarde, Pedro, e bem-vindo ao Closing aqui na BMC. Boa tarde a todos. Eu que agradeço aí o convite, né? Vamos bater um papinho, né? Vamos lá, então, Pedro Gaudi, analista da Mirai Asset. Pedro, vou também perguntar para você, só para a gente ter um contraponto também com aquilo que falou agora o Renato. 5 dias de 5 pregões em alta na Bolsa, estamos beirando os 116 mil pontos. Vocês da Mirai estão otimistas também ou isso poderia dar uma reviravolta rápida e voltar para os 100 mil, como estava há poucas semanas atrás? Bom, a gente começou a ter muita incerteza na nossa economia, preocupação lá com os Estados Unidos, inflação no mundo e tudo mais. Só que abriu um clarão aqui no Brasil já há algumas semanas que está animando os investidores, o mercado de risco. E o que é? A inflação, dois indicadores de inflação que foram divulgados, mostrando uma inflação em queda. Consequentemente, isso abre caminho para o Banco Central começar em breve a redução da Selic, né? E a visão lá dos Estados Unidos, da questão do teto da dívida também. Então isso tudo ajudou a nossa Bolsa, e a nossa Bolsa continua muito barata, né? Isso acabou atraindo. Até o volume financeiro diário está começando a subir, voltando aos 30 bi por dia, né? Então a gente está tendo uma semana positiva, sim, umas 2 semanas já subindo, papéis defasados e ânimo dos investidores para risco, né? Então isso tem ajudado. E a visão que a gente tem lá na Mirai é que a gente deve continuar tendo uma boa performance na Bolsa, primeiro porque a inflação vai continuar descendo, né? Isso abre espaço até para a mudança aí da Selic e logo mais, né? Ou a sinalização já nessa reunião agora do Banco Central, né? E isso tudo deve ajudar. Agora a gente tem que ficar de olho, porque a nossa Bolsa, o nosso índice, principal índice do Bovespa, ele tem uma participação muito grande de bancos, Vale, Petrobras, né? Então a gente tem que ver, porque eu brinco que Vale é um negócio da China, então a gente tem que olhar a China como é que ela está se comportando. Saiu hoje a balança comercial lá, veio abaixo do esperado, né? Isso acabou penalizando o desempenho das ações de siderurgia. A Vale está tentando, porque ela tem liquidez, então se os grandes investidores procuram papéis, posições grandes, tem que cair na Vale e na Petro, não tem jeito. Então isso ajudou a Vale a se segurar e está ajudando o Ibovespa hoje a se manter no 0,6% de alta. Só terminando, completando esse ponto, para a gente entender, então, o Ibovespa que está se segurando, setores que vocês estão olhando com maior carinho nesta possível retomada de alta do Ibovespa? Não, a gente acompanha vários setores, né? Depende muito do perfil do que o cliente quer. Se ele quer uma carteira de dividendos, aí a gente tem que ir mais para o setor elétrico. Se ele quer uma carteira mais acreditando na retomada da economia no segundo semestre, nós vamos montando. Mas, assim, basicamente, os principais papéis que a gente gosta, a Vale vai continuar sendo uma boa pagadora de dividendos. A China, em algum momento, vai se recuperar e isso vai sustentar o preço do minério de ferro. Petrobras, houve a mudança do governo, o Prates entrou lá como CEO e tudo mais, mas não houve mudanças radicais como se temia lá atrás e até penalizou o papel, né? Pelo contrário, eles vão continuar sendo boas pagadoras de dividendos, mas com foco estratégico um pouco diferente de investimento. A gente gosta de Gerdau, dentro do setor siderúrgico é a nossa preferida, né? Justamente pela ramificação que ela tem na América do Norte, os países vizinhos aqui no América do Sul e Brasil, né? A gente vê aí em todas as cidades prédios sendo construídos, né? Então isso aí é bom para a siderurgia, é bom para a Vale, né? Como um todo. Desculpa, termina, Pedro, desculpa, eu completei. Tem outros setores que a gente gosta lá, o próprio setor elétrico mesmo, bancos. A gente tem aí o Banco do Brasil extremamente defasado, até pelo seu histórico, né? A gente gosta muito de Itaú, né? O maior banco privado do país. E tem mais outras opções, são várias, né? Perfeito. Isa, sua pergunta para o Pedro. Pedro, boa tarde. Tem essa combinação de queda de juros e melhora operacional, né? Tem muito papel aí, na sua opinião, que deve voltar uma parte das quedas dos últimos meses?
Eu entendo que sim. Quais papéis? A própria Vale é um papel que está extremamente defasado. Faz 2, 3 meses que ela estava R$ 90. Hoje ela está 67, 68. Existe um espaço muito grande. A Gerdau também é um papel que está devendo performance e a empresa é excelente. Bancos também sofreram muito aí com as preocupações aí de cenário econômico. Se confirmado a questão dos juros caindo, né, você tem alguns setores que são bem relacionados. Por exemplo, varejo, as incorporadoras. Lógico que no caso da incorporadora precisa ver como é que vai ficar a questão da taxa do fundo de garantia, né? Que isso tem uma relação muito grande até para a própria Minha Casa Minha Vida. Então faltam algumas informações, mas as incorporadoras estão no radar também. Você tem empresas Cury, Direcional, são empresas bem interessantes, a própria MRV, Exetec. Então, eu acho que no primeiro momento a relação que vai ter é quando os juros começarem a cair, esses setores, inclusive a educação, né, podem começar a reagir e se recuperar um pouco. Mas a minha visão hoje, os grandes papéis defasados é a Vale e a Petro. Sobre a questão da China, você falou que a China em algum momento vai se recuperar, né? Mas era esperado que a China injetasse bilhões de dólares em sua economia. Isso não aconteceu no primeiro semestre do ano. A China tem seus problemas também, o minério de ferro está sofrendo, até por causa dessa ausência de demanda, né? Vocês têm certeza que isso vai acontecer até o final do ano ou estão aguardando demanda de outros compradores potenciais de minério de ferro? A China é uma caixinha preta, né? A gente tem que entender que muita coisa que mexeu com o preço do aço lá e no mundo é a questão da poluição no norte da China, onde estão localizadas as principais siderúrgicas deles. Então, para você controlar a inflação, você tem que puxar o freio e reduzir. Então, isso mexe com a demanda de minério, né? O que a gente tem de informação é que os estoques de minérios lá na China, seja nos portos ou seja nas siderúrgicas, eles estão começando a se reduzir. Porque eles não estão comprando grandes volumes, eles estão liquidando esses estoques. E em algum momento, não dá para precisar meses, mas eu acredito que no segundo semestre a gente tem uma retomada da demanda para reposição de estoques na China e isso vai mexer com o preço do minério. Tanto que, na última vez que eu estive aqui, eu falei que o preço ideal, o preço justo, vamos dizer assim, para o minério é $100. Ele pode até furar para baixo, como chegou a furar, mas logo já voltou, está $107, $108. Então eu acredito que nesse patamar de preço isso acaba sendo muito positivo para as empresas de mineração, né, a CSN Mineração, como a própria Vale, né, que isso representa receita maior, né, faturamento maior e maior geração de caixa. Então eu acredito que $100, como está hoje, é um preço que deve continuar. Agora, sim, esse ano a China vai crescer 5%, tal, ela crescia 10%, né? Quer dizer, em algum momento, a partir do momento que a gente vê que o mundo não vai sofrer uma recessão tão forte, né, esperando por isso, com certeza a dinâmica comercial, né, da China volta a ficar mais forte. Foi o que a gente viu hoje na balança comercial deles. Caiu a exportação, caiu a importação, mas a informação que a gente tem, os estoques estão sendo consumidos, reduzidos e em algum momento vai haver a reposição. É típico do perfil comercial chinês, né? Eles forçam uma queda de preço para depois recomprar estoques, repor estoques com preço acessível e ir consumindo isso novamente. São ciclos, né? Pois é, só para terminar esse ponto também, porque você falou de Vale e de Petrobras também. O petróleo também está caindo e não temos sinais de que a demanda mundial vai voltar a crescer, até porque a Europa começou a uma recessão, né? Está enfrentando uma recessão e os Estados Unidos já tem uma recessão encomendada. O que você acha do preço do petróleo nesse momento? E você acha que vai voltar a subir? E a Petrobras como vai reagir? E se vocês não têm medo na Mirai de uma intervenção do governo na Petrobras que possa modificar, por exemplo, a política de preços de forma mais incisiva do que já modificou, ou eventualmente botar a casos de corrupção, como aquele que foi o Petrolão, né, com o governo do PT da ex-presidente Dilma Rousseff. Tá, muito bem. Você tem a OPEP, que logicamente são os maiores produtores de petróleo, e eles logicamente não vão querer que o preço do petróleo caia. Então, como a Arábia Saudita citou aí, eu vou dizer um volume diariamente, e se o preço começar a ceder novamente, vai ter mais corte de produção, né? Tudo bem, a gente vai ter
algum tipo de recessão nos Estados Unidos, a gente não sabe se é rápida ou não, a dinâmica lá é um pouco diferente, mas na Europa a gente está vendo lá que eles estão passando por algumas regiões, a própria Alemanha, a Inglaterra, né, eles estão passando aí com redução de atividade, né? Mas uma recessão longa, no caso, talvez a Inglaterra, por causa do Brexit, né? São sequelas do Brexit. Mas, assim, as economias vão se ajustar, isso vai ser retomado. Os bancos centrais atrás ajudaram, né, as suas economias, né? Não há mais espaço para fazer esse tipo de estratégia. Mas, assim, a expectativa é que a gente tenha, ao longo do segundo semestre, principalmente no ano que vem, uma retomada da economia. Aqui no Brasil, você me perguntou sobre o risco de ingerência na Petrobras. A gente tem que monitorar isso. Eu acho que a Petrobras ela passou por uma fase lá atrás muito complicada. A empresa foi literalmente saqueada e, durante ajustar o compliance, a Petro está muito bem blindada hoje contra aquela coisa que aconteceu no passado. Isso na minha cabeça não vai acontecer de novo, não. Vamos ver então o que vai acontecer. Vamos falar rapidinho de Petrobras também. Ô Isa, você quer fazer uma pergunta antes da gente voltar para as notícias? Não, aproveitar que você está falando de Petrobras, né? Queria puxar o link para a Vibra Energia, né, que a variação dos preços dos combustíveis acabou afetando também a companhia no primeiro trimestre, né? E foi anunciada, inclusive, uma mudança estratégica comercial da Petrobras que acaba ali, que pode influenciar também no desempenho dessas distribuidoras no geral, né? Você acredita que a competência, a experiência na empresa, esse setor, pode ser determinante aí para esses ajustes rápidos operacionais? Então, quando a gente pega a Vibra, a Ultrapar e a própria Cosan, né, que tem suas distribuidoras de combustível, logicamente eles importam combustíveis, né? Agora, eles formam, o que está pegando para eles é que eles formam um estoque com preço, e quando a Petrobras abaixa o preço, o teu estoque ele fica complicado, porque você não vai poder vender um preço antigo, né? Você vai ter que vender um preço menor de hoje, e isso acaba gerando redução de receita, né? Você tem também a questão do diesel russo, que está entrando no Brasil, que vem com preço muito menor do que o diesel normal. Então, assim, são complicômetros que as distribuidoras vão ter que gerenciar. Lembra até que o CEO da Vibra falou: a gente não vai rasgar dinheiro, se o negócio não remunera, a gente vai tirar o pé. Então, vamos aguardar um pouco mais. A gente sabe que os resultados do segundo trimestre e talvez até do terceiro ainda tenham contaminação dessa flutuação de preços dos combustíveis feitos pela Petrobras. E aí eles têm que avaliar, vou aumentar o estoque, vou diminuir o estoque, isso tudo é a gestão, a administração do negócio. A Vibra está caminhando também para uma estratégia de diversificação, buscando um braço mais forte em energia renovável, né? E todas as empresas, a maioria das empresas estão buscando ser autossuficiente em energia elétrica. A própria Vale, a Petro agora vai entrar com energia também. Então, assim, a missão dessas gestões é reduzir custo, né? Reduzindo o custo, você acaba melhorando a sua geração de caixa, né? Acho que foi isso que você me perguntou, né? Exatamente, sobre a relação da Vibra Energia, como é que você estava enxergando? Tem essa historinha do governo querer que a Petrobras compre de volta a BR distribuidora, que é a Vibra. Juridicamente eu acho pouco improvável, né? Eu acho que assim, teria que comprar no mercado, quer dizer, mas para a Petrobras fazer isso não teria o menor sentido. E até porque isso traria uma visão de falta de contrato, né? Isso aí já foi assinado, já foi finalizado. Fica uma imagem muito ruim do Brasil para fora. Então, por isso mesmo que eu acho que isso não prossegue. Mas só para a gente entender, então você também não acha que haja a possibilidade do governo reverter a privatização da Eletrobras? Você falou de elétricas no começo, né, de uma carteira interessante para dividendos, a maior elétrica do Brasil é a Eletrobras. Existe a possibilidade do que o governo volte para trás ou não? 2 minutinhos que estamos indo para o nosso break.
Então, no caso da Eletrobras, o que o governo está querendo é ter um peso maior dentro do Conselho, nas decisões. Quer dizer, reverter o processo, também creio que não seja racional e juridicamente eu acho que não consegue. É a mesma coisa que a Vibra, né? O que eles estão querendo na Eletrobras é ter um peso maior nas decisões.